Oi, gente, eu sou a Bianca Martins e vamos falar hoje sobre domínio. O que são redes? De, ou melhor, o que são internet? O que é internet? A internet são redes de computadores e servidores comunicando entre si. Elas se comunicam através de protocolos. Protocolo é como se eu, por exemplo, chegasse aqui para a produção e falar: Oi, produção, prazer! E a produção me responde: Prazer! Entendeu? Isso são protocolos. E a internet funciona da mesma forma, ela tem protocolos. Dentro desse protocolo tem uma linguagem. Eu acabei de falar português com a produção. Então, imagina-se que a linguagem dos protocolos são os IPs, ok? IPs, você tem dois tipos de IP. O IPv4 e o IPv6. Vamos conversar sobre IPv4, que é mais fácil de vocês entenderem. O IPv4, ele é formado por 4 partes, onde cada parte pode ir de 0 a 255. E eles são decimais. O IPv6, ele é hexadecimal e ele é formado, se eu não me engano, por 6 partes. Eu acho. Whatever. Ele vai estar aqui embaixo um IPv6 de exemplo para vocês, porque eu não lembro. O IPv4, ele é exatamente o nosso domínio. Como assim, Bianca? É exatamente o nosso domínio. Imagine que para você acessar um site, você tem que digitar no seu browser lá 172 217 29 239. Se você digitar exatamente isso agora, você vai abrir o Google. Por quê? Porque o domínio Google é exatamente esse número que eu acabei de falar, certo? Então, imagina você toda vez que tiver que acessar um site, você tem que digitar exatamente esse número. Você não ia lembrar nunca. Você nunca ia lembrar. Nem eu, nem você, nem ninguém ia lembrar. Porque nós seres humanos, temos dificuldade de assimilar números. Mas temos muita facilidade de nomear coisas. Então, como nós temos essa facilidade, nós criamos o domínio. Que é exatamente isso. O domínio, ele é a nomenclatura desse IP. Que genial, né, gente? Agora sim, temos o domínio. O domínio, ele faz o quê? Ele pega quando você tá lá no seu computador, ou no seu celular, ou no seu videogame, ou qualquer coisa que você acesse a internet. Você digita lá no browser www.google.com.br. O seu computador vai enviar para o servidor onde tem um serviço de DNS. O que é um serviço de DNS? O serviço de DNS é quem traduz o domínio para o IP. Então imagina o seguinte, o serviço de DNS é nada mais, nada menos que o tradutor. O Google Tradutor. Você vai falar com então temos o serviço de DNS que traduz. Aí o serviço de DNS pega e dispara esse IP. Procurando o quê? Procurando esse IP. Por quê? Porque a gente precisa achar aonde estão os arquivos desse IP. E aí eu fico procurando na internet, na rede, até chegar num servidor que tem os dados desse IP. Tem o DNS desse IP, tem um servidor de DNS, onde tem armazenado essa informação. Aí esse servidor de DNS vai lá, busca informação e manda essa informação de volta para você. Bem resumidamente é isso que funciona quando você procura um site na internet, por exemplo. Então, vendo por esse lado, né, que nós temos todo um caminhozinho lá para voltar, nós precisamos pensar que o domínio ele tem que ser uma coisa única. Imagina a bagunça que seria se todo mundo pudesse colocar qualquer domínio na rede. Os computadores não iam achar nada. A gente ia estar tudo perdido. Então, para facilitar, existe um órgão mundial, vamos dizer assim, né? Que ele cuida exatamente disso, do registro de domínio. O registro de domínio normalmente é feito pelo NIT.
O NIT, ele é um órgão mundial que cuida dos domínios. Ele que registra os domínios. Quando você tem um domínio, você tem um nome e um sufixo. Um nome e um sufixo. Esse sufixo, ele é único também. Então, a junção do domínio é a nomenclatura mais o sufixo, sendo os dois únicos. Então, por exemplo, o meu domínio, www.infraprovedor.com.br, ele é único e ele pertence apenas a mim. O que foi isso? O domínio infraprovedor.com.br, ele é único e pertence a mim. O domínio infraprovedor.com, ele não pertence a mim e ele pertence a outra pessoa ou ele está livre no sistema. Então, assim, os domínios, eles são únicos. Eu posso, por exemplo, dar um exemplo, por exemplo, o Google. Se você tentar acessar www.google.com ou www.google.com.br, ele pertence apenas ao Google, independente se ele se refere ao domínio mundial ou ao domínio específico daquele país. Domínios específicos do país normalmente tem o final do sufixo .br ou .pt ou .uk, eu acho, ou .jp, que são identificam o país. Mas também tem outros domínios, por exemplo, .org, que significa organização, ou .gov, que significa governo, ou .bike, que não significa nada. Porque você pode ter um domínio .bike, se você quiser. Então, nós temos, definido o que é uma rede, o que é um domínio, como funciona e como quem registra esse domínio. Mas como vocês, usuários finais, registram o domínio? Vocês podem registrar o domínio de duas formas. Você pode entrar diretamente na organização que registra o domínio, ou você pode fazer pela hospedagem de site. Nós, como uma hospedagem de site, nós temos, dentro do nosso site principal lá, a busca por esse domínio. Ele verifica em todos os sistemas se esse domínio está livre ou não. Então, se eu quiser um domínio .bike, eu vou lá e ponho lá, meu domínio .bike. Se esse domínio estiver livre, ele vai autorizar você a comprar esse domínio, tá? O domínio, ele pode custar em torno de 45 a 50 reais. Isso porque o registrador, ele tem normalmente o valor fixo. E aí, as hospedagens de site, ela cobra uma taxa pequena para manutenção desse domínio. A hospedagem tem ido lá registrado o domínio, a hospedagem tem ido lá, configurado todos os DNS. No domínio, você coloca o DNS. Por que você coloca o DNS dentro desse domínio quando você registra? Que é para garantir 100% mesmo que aquele domínio aquele número, né, vai ser achado dentro do servidor que você está hospedado. Então imagina o seguinte, meu arquivo está hospedado no servidor do Diamante. Então, o meu domínio tem que achar esse servidor Diamante para ele poder se ligar. Toda vez que alguém procurar o meu domínio na internet, ele vai achar o meu servidor Diamante. Basicamente isso. Se você gostou do vídeo, curta. Se você não gostou também, curta aí. Também. Compartilhe. Converse com as pessoas sobre domínio, porque às vezes as pessoas ficam meio perdidas quando querem contratar uma hospedagem. E comente. Qualquer coisa, entra no Facebook e comenta lá também. Siga a gente nas redes sociais e é só por hoje.